Daniela Murasca, especialista em educação especial e inclusiva, com ênfase no transtorno do espectro autista. Especialista em alfabetização, certificada educadora pelo Google L1 e L2. Pedagoga com mais de 30 anos de experiência, escritora e atualmente é educadora do ensino fundamental nos anos iniciais. Dani, sua linda, vem aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Isa. Boa noite, pessoal que está aí ao vivo com a gente. Ai, que delícia estar aqui. Que saudade de você. A gente conversa tanto no WhatsApp, né? Mas saudade de se ver. É mesmo. Nossa, olha, muito feliz de estar aqui. Agradeço a oportunidade. E espero que seja uma noite muito gostosa. Eu estou amando, estou assistindo todos os dias. A Dani está em todos os dias, né? Ela aparece no chat como Alfabetização Criativa, que é o canal da Dani. Mas muito legal. Estou amando esse seminário internacional. Muito bacana, muito bacana. Ai, que delícia, que delícia. E agora vem você, Dani, também para trazer mais novidades para a gente, das coisas que você gosta de estudar. Agora é aquele momento que eu fico quietinha com a minha agendinha, caderninho, aprendendo, aproveitando. E Dani, com você. Obrigada mesmo. Bom, boa noite a todo mundo que está aí ao vivo com a gente, todos esses dias e hoje também. Primeiro eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, né? Tenho os cabelos compridos até a altura do ombro, sou loira, uso óculos, estou com uma blusa azul com um colar todo colorido e ao meu fundo tem o meu armário do escritório, né? Onde eu guardo os meus livros, as minhas coisas, e vamos lá então começar. Já foi feita a minha apresentação, mas eu gostaria de falar um pouquinho que eu sou de Piracicaba, São Paulo, né? Se tiver alguém aí do interior, eu sou pós-graduada pelo Instituto Casagrande, sou educadora dos anos iniciais, educadora Google, sou mentora do canal Alfabetização Criativa, sou palestrante, escritora e empreendedora também. Então, vamos lá. Começando aqui. Vou falar um pouquinho sobre as metodologias ativas, avaliação e a inclusão, tá? Vou dar uma pinceladazinha. O slide depois vai ficar de presente para vocês, tá? E no final da live aqui também tem uma surpresinha. Então, o que eu vou falar um pouquinho, tá? Eu vou falar um pouquinho das metodologias ativas e os seus benefícios, falar um pouquinho da avaliação na perspectiva da inclusão e dar alguns exemplos. Bom, antes de eu começar, gostaria de lançar aqui 3 perguntinhas, né? Só para a gente ir pensando um pouquinho aí. Quais são seus maiores desafios como educador, né? Eu tenho o meu, que eu vou falar também. Como você avalia a importância da inclusão em sala de aula, né? E se você já teve a oportunidade de utilizar metodologias ativas em suas aulas. Falando um pouquinho dos desafios como educador, né? Eu tenho, assim, o meu maior desafio é conciliar, né, as diferentes necessidades de estilos de aprendizagem dos alunos com as demandas curriculares e a realidade da sala de aula. Então, assim, a minha participação em formações continuadas, então eu busco sempre me atualizar constantemente, né, sobre essas novas metodologias e práticas pedagógicas. Sobre a inclusão na sala de aula, eu tenho o meu parecer também. Eu acho que ela garante que todos os alunos, independente de suas diferenças, tenham o direito de aprender e se desenvolver em um ambiente acolhedor, né, e inclusivo, tá? Já trabalho com metodologias ativas também. Então, eu lancei essas perguntinhas aí para vocês irem pensando um pouquinho, enquanto eu vou passando aqui os slides, vou falando um pouquinho, tá? Bom, metodologias ativas, né? A gente já ouviu falar muito disso esses dias todos, né?
é um assunto que está sempre aí nessa nossa área da educação. Então, as metodologias ativas, né, eu adoro trabalhar com elas. O que são? São um conjunto, né, de estratégias de ensino que colocam o aluno como protagonista de todo o processo de aprendizagem, tá? Então, em vez de ele receber aquele conhecimento passivamente, né, uma forma onde ele tem que decorar, uma coisa mais que não motiva, né, é ao contrário, as metodologias ativas, ela faz com que o aluno se torne, assim, o protagonista e seja incentivado a participar ativamente da construção do seu próprio conhecimento, do seu próprio saber. Então, isso é muito importante nesse processo todo de aprendizado do aluno, tá? Ele constrói o seu próprio conhecimento. Nós temos alguns benefícios das metodologias ativas, que eu acho assim que são super importantes também. Então, nós temos a autonomia, né? Que é a autonomia? O aluno, ele vai assumir a responsabilidade pelo seu aprendizado. Então, ele vai ter como fazer isso, né? O protagonismo, o aluno é o centro do processo de aprendizagem. E o engajamento? O aluno se sente mais motivado, interessado pelo que ele está aprendendo. Isso já foi comprovado, né? E a colaboração é um processo onde os alunos vão trabalhar juntos. Isso é fantástico, né? Eles têm um objetivo comum, eles têm que alcançar esse objetivo, porém, eles vão estar trabalhando em união, juntos. E isso vai envolver o quê? A troca de ideias, os conhecimentos, né? Vai desenvolver várias habilidades, tá? Então, isso é muito importante também. E a criatividade. O aluno vai ser incentivado a pensar como? De uma forma mais criativa, né? E crítica também. Então, ele vai desenvolver o seu pensamento crítico, né? Então, eles vão estar sempre juntos ali. Então, eu acho super importante esses benefícios, a gente tem que se atentar a isso, sim, enquanto a gente está trabalhando aí com as metodologias ativas, tá? Eu coloquei aqui só para a gente comparar um pouquinho do ensino tradicional e o ensino ativo, né? O papel do professor no ensino tradicional, ele é o transmissor de conhecimento, é aquele que vai lá, fala, pronto, né? O aluno tem que aprender daquele jeito, decorar, sei lá como, mas é daquele jeito. Já na metodologia ativa, não. Ele é um facilitador de aprendizagem. O papel do aluno é passivo, claro, né? E no ensino ativo, ele vai ser o ativo e protagonista. O foco no tradicional é o conteúdo. No ativo, é a aprendizagem. Na avaliação é somativa, no tradicional, e no ensino ativo é mais formativa e contínua. Então, aí tem uma grande diferença, por isso que eu acho que trabalhando com o ensino ativo, o desenvolvimento do aluno é bem maior e mais gratificante, tá? Aqui eu coloquei, tem vários exemplos de metodologias ativas. Eu coloquei aqui 5 exemplos que eu acho importantes também. Primeiro, que é a aprendizagem baseada em projetos, né? Então, o que eles vão fazer? Os projetos vão ser em grupo para solucionar problemas reais. Então, por exemplo, vamos tratar da preservação da água. Vai ter um problema aí. O desperdício de água vai ser um problema sério, né? Que eles vão ter que resolver, que acontece na cidade deles, por exemplo. Então, qual vai ser o desafio? Vai ser criar uma campanha de conscientização, tá? Para reduzir esse desperdício. Tá, mas como que eles vão fazer isso? É um projeto, então tem que ter algumas etapas aí, tá?
Então, vai ter a pesquisa. Então, o que eles podem fazer? Os alunos pesquisam sobre o problema do desperdício da água, então eles vão buscar informações sobre essas causas, as consequências, né? Possíveis soluções. Depois, eles vão planejar. Então, tem que ter um planejamento. Eles vão definir o quê? Os objetivos da campanha, o público-alvo, as mensagens que desejam transmitir, as estratégias que eles vão utilizar. Então, aí tem a parte do planejamento. Depois disso, eles vão fazer o quê? Desenvolvimento. Eles vão desenvolver esse projeto. Como? Eles podem criar materiais de divulgação, como cartazes, panfletos, vídeos, apresentações, tá? Depois eles vão usar a implementação, tá? Então, eles vão realizar a campanha de conscientização aonde? Na comunidade, tá? Usando o quê? Usando esses materiais que eles desenvolveram. E avaliação, né? Eles vão avaliar o impacto dessa campanha, verificando se ela contribuiu para reduzir o desperdício da água na comunidade, né? Fazendo entrevista com pessoas. Então, assim, tem muita coisa. Isso foi um assunto, mas a gente pode usar diversos assuntos para trabalhar com os projetos, tá? Aí, um outro que eu coloquei é aprendizagem baseada em problemas, tá? Eu coloquei agora pensando na alfabetização, que é a minha especialidade. Então, nós temos um problema lá. Os alunos estão com dificuldade, por exemplo, em aprender o alfabeto. Então, tem que dar uma solução para isso. Então, vamos criar um jogo de memória com as letras do alfabeto. Também tem as etapas, tá? Então, assim, eles vão escolher juntos ali as letras do alfabeto que eles desejam trabalhar. Eles podem desenhar essas letras em cartolina, papel, vão colar, ou então vão colar essas letras em pares, formando o jogo da memória. E aí, durante a aula, eles vão jogar, vão executar esse projeto, esse jogo, tá? Eu coloquei como um jogo da memória, por ser mais simples, assim, pensando na alfabetização, mas dependendo da área que você trabalha, né, do ano que você trabalha, você pode fazer uns desafios maiores, até dependendo do problema que está acontecendo dentro da sua sala de aula. Então, meus alunos estão com problema em elaborar frases. Então, você pode criar um jogo onde eles têm que montar, você dá várias frases, eles têm que montar. Então, existem, assim, bastante diversidade para isso também. Gamificação é ótimo também para trabalhar com as metodologias ativas, né? Então, são elementos de jogos que eles vão tornar o aprendizado mais divertido, envolvente, motivador, né? Incentivando a participação e vai ter um engajamento dos alunos aí, tá? Isso pensando, assim, até na parte da tecnologia. Mais para frente eu vou falar um pouquinho quando não tem a tecnologia, que também é perfeito, tá? A sala de aula invertida, né? Então, os alunos aprendem os conteúdos de forma autônoma, através de materiais disponibilizados online, que eles podem fazer em casa, e utilizam o tempo em sala de aula para realizar as atividades práticas e interativas. Então, eu pensei assim, nas vogais, por exemplo. Então, o que o professor pode fazer? Mandar para casa, né? Tem lá N ferramentas que podem estar usando para mandar esses vídeos, para eles assistirem um vídeo sobre as vogais, por exemplo. Em sala de aula, que no dia seguinte, conforme o professor for pedindo, né, para eles retornarem a esse vídeo, darem um feedback do vídeo, eles podem realizar atividades para praticar o que aprenderam no vídeo. Então, eles podem separar as vogais das consoantes em um texto, escrever as palavras com as vogais, criar um jogo com as vogais, aí vai ser na sala de aula. Mas para casa, eles podem estar usando o vídeo. Ah, mas não tem o vídeo. Tá, você pode
várias letrinhas para eles em casa separarem em potinhos. Dá para vocês criarem bastante coisas aí, tá? E o debate, onde os alunos são incentivados, né, a discutir e defender seus pontos de vistas sobre diferentes temas, desenvolvendo as habilidades de comunicação, a argumentação, né, e o pensamento crítico também, tá? Bom, implementação das metodologias ativas. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter uma formação docente e uma infraestrutura adequada. Então, é muito importante que o professor ele esteja preparado para isso, né? Ele vai ter que ser o mediador nesse processo de aprendizagem. A escola tem um papel importante também, tá? Que ela precisa fornecer esse suporte, é imprescindível, é importante, tá? Para quê? Para que essas metodologias ativas, elas sejam utilizadas de uma forma eficaz, que tenha um comprometimento, né? E tenha um sucesso, que você consiga atingir todos os seus objetivos usando as metodologias ativas, tá? Falando um pouquinho da avaliação nas metodologias ativas, eu sempre digo que ele é um processo contínuo, né? Ele é formativo, ele é multifacetado, então, assim, ele tem o processo dele individual, porém, ele também tem o coletivo, tá? Então, ele é um processo que tem que ser, assim, o professor tem que estar atento a isso, né? Diariamente, a gente falou muito disso, né? Nesses dias, a avaliação, ela é contínua, né? Um processo contínuo. Então, ele tem que ser no dia a dia. Até vi em outras palestras, muitos professores aí trabalhando sobre isso, né? Avaliando seus alunos, diariamente. É isso mesmo, né? Eu sempre até coloquei aqui que eu falo que é uma bússola, né? É uma bússola que vai nos guiando, né? Nesse processo aí da aprendizagem e direcionando os nossos objetivos, tá? E assim, outra coisa muito importante que é fundamental garantir, né? Todos esses instrumentos de avaliação que eles sejam adequados aos objetivos, né? Então, eu tenho lá, a minha avaliação é tal, meu objetivo é outro, mas eles não estão se encaixando, então pode parar, né? Eles têm que andar juntos. Eu tenho objetivos, eu vou fazer minha avaliação diária, minha avaliação por observação, seja do jeito que for, né? Mas ele tem que estar sempre ligados, tá bom? Aqui eu coloquei alguns instrumentos, né, que a gente pode estar usando aí. Então, a gente pode estar usando a autoavaliação, que é super importante, né? O próprio aluno, né, os próprios alunos, eles vão refletir sobre isso, sobre o próprio aprendizado. Isso é muito bacana, porque eles conseguem se autoavaliar. Até os pequenos, né? Não digo assim tanto a educação infantil, mas eu dou aula para o ensino fundamental 1 e a gente tem, às vezes, uma conversa onde eu peço para que eles se autoavaliem e eles conseguem, do jeitinhos deles, se autoavaliarem, colocando os pontos fortes, né, do que eles estão aprendendo, do que eles têm mais dificuldade, né, então, de todas essas áreas do desenvolvimento. A observação, né, que é o acompanhamento direto, né? Aí é direto do aluno durante as atividades, então vai avaliar participação, engajamento, trabalho em equipe, a resolução de problemas, porque quando ele está trabalhando em grupo, surgem conflitos. Hoje mesmo, na minha aula, teve um conflito lá, eles tiveram que resolver, foi muito bacana. Eu nunca imaginei que meus alunos de primeiro ano do ensino dos anos iniciais conseguissem tornar essa resolução de problemas tão perfeito, foi ótimo. A comunicação e outras habilidades também.
Nós temos avaliação por pares, né? Que é muito bacana também, porque eles vão trabalhando ali juntos, né? Então, eles vão estar avaliando o trabalho um do outro, fornecendo sempre um feedback construtivo, né? Porque sempre tem aqueles que querem, mas não, a gente tem também que tornar, né, essa avaliação por pares uma coisa bacana para eles, né? Então, ter, assim, o feedback construtivo, né, com todas as experiências de cada um. Os portfólios, que são ótimos, são maravilhosos, você vai coletando todos esses trabalhos deles durante o ano, durante o bimestre, durante o semestre, como você quiser. Então, coleta esses trabalhos realizados pelo aluno, né, ao longo do bimestre, semestre, anual, dependendo do seu projeto, né, e vai dar para ver direitinho o progresso deles e o desenvolvimento que eles estão tendo durante todo o curso, em todas as áreas. Eu faço muito portfólio com a leitura e escrita, né? Tenho até um projeto aí bem bacana. Então, eu começo lá em fevereiro, ele é anual, e dá para ver direitinho durante cada bimestre o desenvolvimento deles. É muito legal trabalhar com portfólio. E os projetos, que são os desafios, né? Que vai permitir aí que os alunos apliquem, né, os seus conhecimentos de uma forma significativa. E eles adoram trabalhar com projetos, desenvolvem super bem, né? Você pode pegar vários temas em várias áreas, né? Português, matemática, dá para fazer muita coisa bacana aí com eles. Bom, agora falando um pouquinho dos princípios fundamentais da avaliação inclusiva, né? Que a gente tem que pensar bastante sobre isso, né? Eu coloquei primeiro como foco no processo individual, tá? Como uma referência central à trajetória de cada aluno, né? Então, assim, vamos considerar, né, as necessidades de cada um, o ritmo de cada um, a aprendizagem que eles estão tendo. Jamais, gente, comparar um aluno com o outro. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu desenvolvimento, né? E cada um tem a sua conquista. Com certeza eles têm. Então, vamos valorizar essa evolução deles, tá? Então, pensar muito nisso, tomar um cuidado, porque às vezes sem querer, desculpa, o professor às vezes sem querer, mas você não conseguiu fazer isso, mas ele, nossa, você fez tão lindo, sabe? Umas coisinhas bobinhas assim, que às vezes fica mesmo e pega forte para eles. Então, tomar cuidado, ter esse foco, esse cuidado, tá? E não comparar. E valorizar sempre. Qualquer conquista a gente tem que valorizar, porque eles são capazes de tudo. Opa, peraí que eu passei sem querer. Diversidade como valor também, né? Então, a avaliação inclusiva ela é a multiplicidade de habilidades. Então, tem várias habilidades aí que a gente vai estar avaliando. Os talentos, né, e as formas de expressão. Adapta-se às características e necessidades de cada aluno. Tem muito a ver com o que eu falei antes, né? Sucesso. Todos vão ter sucesso se a gente tiver essa diversidade como valor. Vamos valorizar. Isso é muito importante nesse processo. Eu falo um pouquinho da alfabetização, que é o que eu trabalho, e essa valorização do aluno, enquanto ele está ali desenvolvendo, né, o letramento, é muito importante. Claro, tem alunos que já pegam muito rápido, tem uns que vão mais devagar, né, e a gente tem que ficar atento a isso, mas valorizar mesmo aquele que está devagar, né, porque valorizando, a gente vai ter um crescimento dele, assim, incrível.
flexibilidade e adaptabilidade, né? Nós podemos usar uma variedade de instrumentos, tá? Usando tecnologia ou não, dá para a gente fazer sim, tá? Estratégias avaliativas, né? E sempre pensando na individualidade dos alunos, tá? Então, os testes tradicionais, portfólios, projetos, tudo a ver com como eu estava falando das metodologias ativas. Uma coisa está ligada à outra, eles estão juntos, tá? E a observação, né? São alguns exemplos que podem ser utilizados de forma combinada. Então, assim, ter essa flexibilidade de recursos, isso é muito importante quando você está avaliando. Muito do que eu falei lá atrás nos outros slides, né? Então, observar aquele aluno, tá? E às vezes, é o que eu vi ontem, não sei se foi a Celinha, alguém falou, às vezes o aluno, em português, ele não tem um progresso tão bom, mas lá em artes, em matemática, ele é fantástico, mas não deixar de valorizar também o aluno nesse processo de português que ele tem mais dificuldade. Vamos usar recursos, vamos usar outras técnicas aí para fazer esse aluno desenvolver, né? O processo colaborativo, né? Então, na avaliação inclusiva, o aluno, ele é o protagonista do processo, né? Então, ele vai ter que ter a gente tem que promover essa autorreflexão, né? E essa autonomia para ele também. E uma coisa que eu falo que eu acho muito importante, que é professor, equipe pedagógica, pais, familiares, comunidade escolar, sempre juntos, né? Nesse papel ativo, sempre juntos, porque cada um falando uma coisa não rola, não dá certo. Então, a importância, quando a gente fala em inclusão, a gente fala também da rede de apoio, né? Então, ter todo mundo falando a mesma língua, todo mundo junto, né? Um olhar atento a esse aluno que precisa, né? Para ele se sentir mais autonomia, mais confiante, mais motivado, né? Então, ele pensa, eu tenho a minha professora lá que está me dando total apoio, está me ajudando, eu estou fazendo... Tenho meus pais, tenho outra rede de apoio, né? Tenho a coordenadora pedagógica da escola. Então, assim, nesse processo de avaliação inclusiva, é muito importante que a gente tenha todo mundo junto para construir aí um ambiente justo e inclusivo. E mais a transparência e comunicação, né? Então, todo mundo que está envolvido nisso, a gente precisa ter toda essa transparência, os critérios, né? E esses instrumentos que a gente vai estar usando como avaliação, eles têm que ser muito claros, né? E eles têm que ser acessíveis, tá? Então, não adianta eu usar um instrumento avaliativo para um aluno que tem uma super dificuldade de leitura e eu pedir para ele ler, entendeu? Então, a gente tem que, assim, vamos ser claros e acessíveis, tá? Garantir para quê? Para que ele compreenda todo esse processo e tenha essa participação ativa, né? O que a gente quer é isso, é que o aluno se motive, né? Que seja ativo, por isso que a gente fala de metodologias ativas, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também e pensar muito bem sobre isso, tá? Aí, uma pergunta que já me fizeram numa outra palestra, assim, a minha escola não tem recurso pedagógico, tecnológico, desculpa, não tem muito recurso pedagógico, não tem jogos na escola, a gente tem que ficar pedindo, mas demora para chegar, aí já passou tanto tempo, né? Então, assim, não se preocupem com isso, porque usando as metodologias ativas, a gente pode implementar muita coisa, tá? Dentro da sala de aula, usando muito material. Você não precisa ter
um Chromebook, uma super sala de informática para você conseguir trabalhar com esses recursos. Dá para vocês trabalharem com outros meios também, que eu vou estar explicando um pouquinho agora. Então, assim, aqui são materiais simples, tá? Sem a tecnologia. Então, tem os jogos educativos. Então, você pode criar os jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, você pode brincar de mímica, tá? Utilizar materiais reciclados, cartolina, caneta, objetos do seu dia a dia que você tem, tá? Eu criei um jogo de tabuleiro muito bacana, depois no final eu vou falar um pouquinho do meu canal, lá tem várias coisas que eu criei para você implantar na sua aula sem ter o computador, sem ter a tecnologia. Então, dá para você fazer, tá? Então, você pode trabalhar, vamos supor, a matemática, a adição, né? Você pode pegar os lápis, pegar os objetos que tem dentro do estojo. Então, vamos somar quantos lápis tem, quantas borrachas, ou quanto tem ao todo. Então, dá para o professor usar um pouquinho da criatividade que nós temos, né? E trabalhar com isso tem. Atividades em grupo. Então, vamos fazer mais coisas em grupo, vamos organizar debate, vamos fazer dramatização de um tema, de uma história, de um conteúdo para os maiores, né? Ensino médio, por que não? Ensino médio também dá para. Ontem a Celinha falou, por que ensino médio não pode cantar? Pode, né? Então, assim, usar essas atividades em grupo para isso, tá? Que aí, o que eles vão desenvolver aí também? Você, como professor, vai estimular a colaboração, o senso crítico e a comunicação entre eles. É muito legal. Mapas mentais e conceituais. Você pode usar na lousa, você pode usar post-it, você pode usar cartolina. Dá para fazer com os pequenos? Dá sim. Eu fiz com os meus de primeiro ano, um mapa mental, claro, muito simples, mas do jeitinho deles. E a gente conseguiu fechar um assunto que era dos 5 sentidos, né? Então, dá sim para a gente fazer isso, tá? Para organizar, né, esse conhecimento todo e para que eles compreendam melhor os conteúdos e as ideias que a gente quer atingir. Além disso, a gente tem que fazer coisas com a comunidade também. Então, você não pode passar um vídeo, um filme falando de um artista, de um pintor, né? Visitem museus, centros culturais, locais históricos, né? Então, assim, fazer essas visitas, estudo do meio, né? Quando eles saem da escola e vão para esse estudo do meio, é um aprendizado muito rico. Tenho certeza que, fica mais na cabecinha deles do que se eles estivessem lendo lá um texto e discutindo em sala de aulas, porque eles vão estar vivenciando, né, isso. Depois você pode até retomar na sua sala de aula. Claro, eu acho que tem que ter um feedback, importante isso, mas é importante essa prática, né? Eles vivenciarem tudo isso, tanto os pequenos como os maiores. Tem muita coisa que a gente pode estar visitando e fazendo. Eu tenho um pai que é dentista, né? Então, por que não trazer ele para a comunidade escolar? Vamos fazer aí uma palestra. Eu tenho uma mãe que ela é escritora, por que não chamar? Vamos fazer uma palestra, convidar esses profissionais, né, para a comunidade, para compartilhar os seus conhecimentos, trocar ideias com os alunos. Eu lembro uma vez que eu trabalhei numa escola e teve um dia onde levaram os animais, insetos, né? E aí as crianças ficaram enlouquecidas com aquilo, com a conversa. Depois, em sala de aula, eu retomei, fiz um trabalho, um projeto com eles. Mas é legal também trazer, né, esses profissionais para dentro da escola. Isso é muito importante. E também pesquisar na comunidade local.
Então, vamos na feira? Hoje nós vamos fazer um passeio na feira. Então, vamos ver quanto custa tal alimento, vamos ver o que as pessoas da feira vão contar para a gente, vão na padaria, vão no mercado, né? Vamos no mercado fazer uma lista, né? Uma vez também eu fui num mercado aí e nós fizemos uma lista, vamos fazer uma lista de alimentos saudáveis. Então, a gente foi, assim, em alguns corredores, fomos fazendo uma lista. É legal, é muito bacana, né? Tudo isso, aí as pessoas falam assim, mas o mercado não vai deixar, né? A padaria não vai deixar. Vai sim, gente. Pode ir, vai, fala que você tem um projeto da escola. O ano passado eu levei eles no correio, né? Eu morava em São Paulo, trabalhava numa escola em São Paulo e desenvolvi esse projeto do correio, de escrever cartas, que a gente estava falando que antigamente as pessoas escreviam cartas, e eles falavam, mas como que é escrever carta? Eu falei, escrever uma carta para um amigo, para uma família, para alguém da família, e eles punham no envelope, punham o selo, ia lá no correio, punha o endereço da pessoa e mandava. Né? E nós fizemos isso, e eles mandaram para as famílias, né, para o endereço deles mesmo. E quando chegou a carta em casa, foi ótimo, foi maravilhoso, eles amaram. E aí trouxeram, sabe, a devolutiva de como foi chegar a carta em casa. Então, assim, dá para a gente criar muita coisa assim, tá? E é o que eu sempre falo, né? Eu até coloquei aqui bem vermelho, bem atenção. Embora os recursos tecnológicos facilitem, né, a implementação de metodologias ativas, muitas vezes ela facilita o trabalho do professor e do aluno, né, como aprendiz, a ausência desses recursos não impede que a gente crie estratégias, que a gente inove, né, e faça com que as nossas aulas sejam dinâmicas, motivadoras, que haja esse engajamento todo dentro da nossa sala de aula, tá? Então, aí fica uma dica para vocês. Bom, gente, eu queria agradecer, mas antes de eu fechar, Isa, só mais um minutinho aí, eu acho que eu já passei um pouquinho, mas eu só queria mostrar para vocês, eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu crio recursos, desculpa, eu crio recursos pedagógicos, tá? Usando algumas ferramentas do Google ou no Canva, tá? Eu não vou ter tempo para contar, para ensinar vocês, como eu queria, eu ficaria horas aqui, tem muita coisa legal, mão na massa mesmo, né? Mas eu não consigo agora, por causa do tempo, enfim, uma série de coisas. Então, assim, eu queria só agradecer, tá, vocês. Eu adoro compartilhar meus conhecimentos, um pouquinho do que eu vou aprendendo, que eu vou passando para vocês. E aí, eu coloquei aqui as minhas redes sociais para vocês me seguirem lá. O meu canal, Alfabetização Criativa, se inscrevam no meu canal. Lá tenho muitos vídeos, tá? Usando recursos que você pode adaptar quando você não tem um recurso tecnológico. Tenho vídeos, tenho palestras lá, lives que eu fiz com outros especialistas. Então, me siga lá no canal, vai ser ótimo. Inclusive, eu ia mostrar para vocês agora, eu tenho um jogo da memória, eu tenho um que eu até fiz com os meus alunos, que eu estava trabalhando o nome deles, então eu montei um quebra-cabeça no Canvas, aí eu imprimi, levei para a sala de aula, né? Se você não tem como fazer, né, usando o recurso tecnológico, faz no papel mesmo. Então, de lá, você pode tirar bastante ideias, né? E para você fazer seus recursos, que é muito maravilhoso. O meu canal, ele é voltado para alfabetização criativa, tá? Mas você pode adaptar, que nem eu fiz um
um jogo da memória, usando as vogais, usando o símbolo da Páscoa, mas se você dá aula para o Fundamental 2, você pode usar outros assuntos, né? Então, é muito bacana. O meu Instagram, tá? É Dani Murasca, e o meu Facebook também, tá? Que tem QR Code, quem quiser acionar. E aqui eu tenho também uma lojinha, eu tenho muitos recursos pedagógicos gratuitos lá, muitos mesmos. Só esse daqui, que é o meu lançamento, que eu fiz, acho que foi o mês passado, o lançamento do meu e-book sobre alfabetização criativa, uma abordagem lúdica para a aprendizagem, tá? Esse aqui, ele não é gratuito, ele está à venda, mas na minha loja eu tenho muitos recursos gratuitos, muito mesmo, e vocês podem adquirir, e são muito bacanas, tá? E agora, um presente para vocês, tá? Para fechar com chave de ouro, eu vou deixar aqui para vocês esse diário de bordo. É um recurso pedagógico que eu tenho lá na minha lojinha do Tá Pronto, que também chama Alfabetização Criativa, e vocês podem usar e abusar. Eu estou fazendo, né, com os meus alunos, e esse recurso tem saído muito na minha loja, e eu estou tendo, assim, feedback das pessoas que as crianças estão amando o projeto. Então, olha aí o QR Code para vocês de presente, tá? E vão lá na lojinha também, que tem muita coisa bacana, tem muito recurso. Só tenho, acho que que é o meu e-book, que é pago. O resto eu estou fazendo mesmo e colocando lá, porque eu quero compartilhar com vocês, educadores, tá? A minha intenção é compartilhar com vocês, tá bom? E é isso, gente. Assim, eu estou super feliz de ter falado um pouquinho aqui nesse seminário internacional de hoje. Nossa, eu tenho gratidão, muita gratidão pelo Instituto Casagrande, porque me fez abrir, assim, eu amo estudar, mas o Instituto Casagrande me fez abrir muito mais o meu leque de formação, e eu não paro e não vou parar. Isa. E a gente fica louca de feliz de ver esse teu crescimento. Um pouco eu pude acompanhar mesmo. Pois é, Isa, você me acompanha e você sabe, né, o quanto eu cresci e o quanto eu tô, assim, nativa, não paro, tô sempre buscando. É muito o que a gente fala aqui, né, Dani, educadora raiz, né? É aquela que não é, eu passei num concurso, tô com a minha turminha agora Não. e não, é essa continuidade, né, Dani? E Isso é uma coisa assim, que uma marca muito então, forte, eu né? acho isso super importante, né? E que nem no comecinho eu falei, eu morava em São Paulo, ano passado eu me mudei para Piracicaba, fiquei um ano aqui sem lecionar, e nesse um ano eu não parei, né? Eu não parei, eu fiz muito curso, me aperfeiçoei em muita coisa, terminei a pós do Instituto, já estou começando outra, já estou pensando na outra, já estou pensando em outras coisas, né? Fiz o canal, um canal que eu amo, que eu adoro compartilhar. Olha o que a Valesca está falando. A Valesca, é nossa aluna da pós também, adora o canal. Olha lá. Ai, que bom. A Valesca está falando do seu canal. Uhum. Ah, legal. As meias bonequinhas da Dani, diz a Marília. Olha quanta mensagem carinhosa. Opa, desculpe, Leite, a Leite também estava colocando. A Cris diz, essa aprendizagem que considera o território dos estudantes envolvendo toda a comunidade escolar é muito relevante e significativa. Muito. É muito Leite, importante. qual que você estava colocando? Desculpe. Amei a tranquilidade da Dani, gratidão. O Manuel também está nos assistindo, te mandou um beijo também, que eu vi. Não consegui pegar a mensagem dele, mas o Manuel, filho... Quem, Isa? Não entendi. O Manuel. Ah, o Manuel me mandou mensagem desejando sucesso. Ah, querido!
Suzimara, parabéns, Dani, você é fantástica, muito conhecimento, ótimas dicas. Quando temos amor pelo nosso trabalho e nossos pequenos, o sucesso é visível. É verdade. Aliás, por falar em sucesso para o trabalho, foi uma pergunta da Selma. Foi a Selma? Foi. A Selma perguntando se você atua na rede privada ou pública. Eu atuo na rede privada. Respondido, Selma, mas pode ver que a Dani, a gente estava conversando nos bastidores, falando bem isso, né? Vamos pensar em questões que podem ser usadas tecnologia, ferramenta digital, e questões que não podem ser usados, né? Sim, às vezes sim. A gente fala isso pensando que a privada tem mais recursos que a pública, mas a gente tem muitas situações que as públicas estão com muito conteúdo, com muita coisas também. Sim, claro. Também não pode ficar achando que sempre, né? Mas por isso que a gente sempre toma um cuidado aqui, até porque metodologia ativa não é sinônimo de tecnologia digital, né? Não, de não trabalhar mesmo. muito, a Dani deixou muito claro isso aqui, né? Até porque o próprio Freinet, citado lá no podcast, já comentava lá na década de, meu Deus, 1900 e início de 1900, eu não vou saber precisar a data, de metodologia ativa, fazendo jornal com as crianças. Sim, é incrível. Eu já fiz jornal com os meus, é maravilhoso, maravilhoso. É isso mesmo, né? Olha, Ateliê da Silma diz, incrivelmente maravilhosa a exposição desse assunto. Obrigada. E que bom, né? A gente sempre... É um assunto que a gente às vezes não explora tanto aqui no Instituto, então bem legal de ver que vocês curtiram. Olha, Alcilene, foi tão rápido, me envolvi tanto na sua fala que nem vi o tempo passar. Foi rápido. Olha, o meu sonho, assim, eu já fiz algumas lives ensinando, né, como criar alguns recursos usando tecnologia ou não. Eu ainda vou fazer uma outra live dessa, porque é muito bacana, né? Os professores gostam, né? Gostam, isso mesmo. E, gente, é bem o que a Dani falou. A Dani, você vai deixar o seu slide com a gente para a gente divulgar ou o pessoal vai pegar o slide no teu Insta? Não, Isa, pode divulgar. Já pode divulgar. Então, gente, quem está louco pelos slides, e nesse evento tem um monte de slide mesmo, né? Tem vários professores que deixaram. Então, a gente vai divulgar para vocês, todo mundo no grupo do WhatsApp, na sexta-feira, tá? Que daí a gente pega de todo mundo. Eu já descobri que amanhã a professora Jussara Hoffmann vai usar slide, eu não sei se ela vai permitir que a gente divulgue, mas eu ainda vou verificar com ela. Então, na sexta vai de todo mundo, inclusive da Dani, que daí vocês vão poder acessar o e-book dela, como foi o nome ali, Dani? O diário de bordo, né? Que ficou ali. Muito legal. Vai estar disponível para vocês. E a Francilene tem várias, Dani, depois você veja as mensagens no chat que estão... vou ver, com certeza. Palestra maravilhosa, com uma gama de riqueza de informações sobre novas possibilidades na forma de educar. E não é, Francilene, né? Dani conseguiu sintetizar aqui várias coisas para a gente, não é mesmo? É muito legal, eu amo esse assunto, Isa, sou apaixonada. E passou mesmo com uma tranquilidade, como disseram, falando de boa, sem atropelar as palavras. Ficou encantadora, Dani. Muito bom, muito bom. E não é todo mundo que consegue segurar nesse horário na grande... verdade. Né? Estávamos, agora que baixou, que estávamos ali com mais de 1.200, agora que foi baixando, que eles já viram que a gente está finalizando. Porque já está quase no finalzinho, né? Mas foi muito legal, foi, assim, ótimo. Eu adorei participar e de ver que as pessoas estão aí participando, né? Apesar desse horário, todo mundo cansado, a gente sabe como é, né? Mas é muito gratificante poder compartilhar conhecimento. E o educador é isso, né? É isso. Compartilhar conhecimento, se unir, nos ajudar. É isso mesmo. Muito bom. Dani, só agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço imensamente, viu, Isa? Muito obrigado. Quero agradecer ao Instituto, ao Renato, ao Ronaldo, a você, né? Que a gente se fala bastante. Então, sinta-se abraçada por mim. E já agarrei Dani presencialmente no congresso em 2022, né, Dani? É verdade, Isa. Como eu queria ir esse ano. Vamos ver. Opa, numa dessa vem Dani de novo, Eva. Vamos ver, tomara que dê certo. Tomara, Dani. Beijo, minha linda, muito obrigada. Agradeço vocês também aí que ficaram até agora, tá? E vai lá no meu canal que tem bastante coisa bacana.
Boa noite, Isa. Nada, lindona. Beijo, até. Beijo, tchau, tchau.